Olá, bem-vindos a mais uma aula da nossa estação da célula Os Heróis da Fé. E hoje nós vamos para o capítulo 7, Pela Fé, Isaac. Meus queridos, nós estamos aqui em mais uma semana com muita alegria, depois de ouvir tantas notícias boas do que tem acontecido nas células, tanto estudo, tanta comunhão, tanta gente boa que está chegando e que está se expondo à palavra, e isso tudo traz muita alegria ao nosso coração. E a gente já está aqui na 7ª semana para falarmos sobre Pela Fé, Isaac. E o texto bíblico é o texto de Hebreus 11, versículo 20, um texto rapidinho, simples, mas que traz aqui um contexto muito bonito da vida deste homem de Deus chamado Isaac. E o texto de Hebreus 11, 20 diz: Pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. O autor de Hebreus está destacando a bênção do pai aos filhos. E é importante a gente voltar um pouquinho na história para ver como é que tudo isso começou. Como é que Isaac trouxe, espiritualmente falando, à existência esses dois filhos especiais, tanto Esaú quanto Jacó. E o texto bíblico é o texto de Gênesis 25, de 19 a 21, e depois o versículo 26, que diz assim: São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Foi até o versículo 21, e agora pulando para o 26. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu a luz. Bom, essa passagem bíblica aqui de Gênesis, que é o início então da história, que traz a história, traz ao nosso estudo, ao nosso entendimento, a chegada de Esaú e Jacó, que eram gêmeos. É interessante como é que se deu essa questão. Isaac tinha 40 anos, ele tinha tomado Rebeca por sua esposa, mas ela era estéril. E o texto seguinte, esse último que eu acabei de ler, fala que Rebeca conseguiu engravidar depois de 20 anos de oração de Isaac por Rebeca. Ou seja, ele tinha 40 anos quando começou a orar pela sua esposa que era estéril, e o texto diz que quando ele tinha 60 anos foi que então os gêmeos nasceram, Esaú e Jacó. E o que eu quero destacar aqui desse personagem tão importante que é Isaac, o Isaac que, segundo a visão de Hebreus, orou por seus filhos e abençoou os seus filhos. Essa oração de Isaac pelos filhos não foi só no final da vida. A oração de Isaac pelos filhos foi durante toda a vida, foi durante toda a relação familiar. Tanto é que Jacó e Esaú só nasceram por conta dessa ação espiritual que é a oração. E é por isso que nós falamos que foi Isaac quem trouxe à luz os filhos, claro que do ponto de vista espiritual, porque os filhos são gerados, claro que de uma forma natural, a esposa fica grávida, mas nesse caso, essa gravidez, antes de ser uma gravidez do ventre da esposa, ela foi uma gravidez gerada no reino espiritual. E eu penso que esse é um dos primeiros estímulos de fé que nós encontramos em Isaac, de alguém que traz a luz, de alguém que traz à existência o propósito que não se vê, que não se apalpa, mas que ele é trazido ao mundo por meio da oração. E algo muito interessante também, Isaac não apenas orou pelos filhos no final da vida, ele ora para que os filhos possam vir à vida, mas essa oração não foi também num só momento,
Foi por 20 anos. Imagina só que coisa linda essa postura. Quem dera se todos nós homens fôssemos homens de oração como Isaac o foi na sua geração, no seu tempo. Muitas vezes nós falamos nos púlpitos, nas pregações, chamando a atenção dos homens para a oração, para o exercício do sacerdócio. Por quê? Porque a gente tem como referência estes homens. Por exemplo, um Isaac que diante da esterilidade da sua esposa, ele não desistiu, orou dos 40 aos 60 anos. Dos 40 aos 60, 20 anos sem desistir, orando, crendo, porque ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra de Deus. E quando a gente tem uma palavra de Deus, a gente tem que perseverar, a despeito dos desânimos naturais, a despeito das evidências, porque imagina, ele tinha 40 anos, a gente não sabe exatamente quantos anos Rebeca tinha, mas de qualquer forma, são 20 anos que se passam, e a gente tem uma tendência de imaginar, puxa, está ficando mais velho, mais difícil, mais desafiador é a situação. Mas Isaac não olhou para a idade, não olhou para o corpo, não olhou para o desânimo, não olhou para as evidências externas, físicas ou materiais, mas ele perseverou orando. E então, essa oração perseverante permitiu que Rebeca, 20 anos depois, engravidasse. Nessa altura, Isaac já tinha 60 anos. E então, Rebeca deu à luz a esses meninos, a essas crianças, gêmeos. Esaú saiu primeiro e Jacó veio depois. Mas antes do nascimento, tem uma atitude interessante também de Rebeca, para a qual eu chamo a atenção de vocês. Aqui em Gênesis 25, 22, o texto bíblico diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. Amém. Veja que não somente Isaac teve uma participação importante, claro que ele foi quem orou, mas Rebeca foi quem buscou propósitos. E esse é um detalhe muito interessante, porque esse casal se complementa. Esse casal, um ora, ela engravida. Tá bom, mas ela engravidou e ela começou a perceber que os filhos no ventre lutavam. E ela começou então a consultar o Senhor. Qual o propósito? Por que dessa luta no meu ventre? Então essa combinação eu quero trazer aqui como uma combinação necessária dentro desse contexto de fé. A gente está falando sobre fé. Fé é um mergulho no invisível. Mas esse invisível é invisível do ponto de vista material. Mas esse invisível é real, porque é o mundo espiritual. E no mundo espiritual, que é invisível, mas real, a gente precisa se utilizar da oração. Eu não vi a resposta, eu não vejo saídas, mas eu oro porque creio. E quando há uma evidência, e houve uma evidência, então, dessa gravidez, dessa gestação, e ela percebeu que tinha alguma coisa estranha no ventre. O que está acontecendo? Uma luta, uma briga. Então, o que ela faz? Vai aos pés do Senhor para tentar descobrir o propósito para aquela situação. E é quando então Deus responde: 2 nações há no seu ventre, e o maior servirá o menor. Então tudo isso está bem descrito aqui na lição para você poder se orientar direitinho. Ou seja, quem consulta a Deus, há uma promessa de que todo aquele que buscar o Senhor há de encontrá-lo. Todo aquele que busca propósitos, como no caso foi o de Rebeca, que procurou saber por que daquela briga no interior do seu ventre, todo aquele que busca o Senhor vai ter uma resposta. Buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Enfim, Deus responde, Deus atenta, Deus se move. Um orou, Deus respondeu através da gravidez. E a outra agora vai buscar propósito e Deus responde: olha, há 2 nações no seu ventre, e o maior servirá o menor.
Então essa combinação de Isaac e Rebeca é uma combinação interessante. E você pode então estar sempre sendo estimulado através da atitude deste casal a buscar ao Senhor na certeza de que Deus responde. E como nós dissemos, a resposta de Deus às orações de Rebeca se encontra aqui em Gênesis 25, versículo 23, que diz assim: E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Amém. No domingo agora, fizemos a apresentação de uma linda criança e usamos o texto bíblico de Sansão, quando o anjo veio para dar orientações aos pais acerca de Sansão, que não tinha nascido ainda, a mulher ia ficar grávida e então Sansão viria, e a gente conhece que Sansão é o conhecido homem mais forte da Bíblia. Mas a pergunta do pai é muito interessante. Ele pergunta: como devemos criá-lo e o que ele deve fazer? Eu me lembrei disso agora, quando estou pensando aqui na resposta de Deus a Rebeca. O que Deus falou para Rebeca? Olha, tem 2 nações no seu ventre, um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E isso para Rebeca foi uma pista importante. Ela percebeu que Jacó, que era o menor, ele tinha que ser protegido. Eu não quero dizer que tudo que Rebeca fez foi correto, porque vamos chegar ainda no ponto até de que ela manipulou uma situação para que Jacó fosse abençoado, enganando o marido. Não quero dizer que isso esteja certo, mas eu quero dizer que essa palavra e que essa busca de propósito direcionou a educação, direcionou o cuidado que ela teria para com os 2, mas de uma forma especial em relação a Jacó. Também não estamos dizendo que a gente deve preferir um em detrimento do outro. Não, esses erros a gente tem que peneirar tudo e tentar fazer certo sempre. Mas o que eu quero dizer é que quando nós buscamos propósito para a vida dos filhos e Deus nos responde acerca desses propósitos, nós como pais, nós devemos fazer de tudo para protegê-los, e não somente proteger os filhos, proteger o propósito, porque é Deus quem está inserido nessa questão. Não é apenas proteger o filho ou a filha, mas é proteger um propósito, porque o propósito, ele vai muito além da pessoa do filho a quem nós amamos ou a quem nós queremos proteger. Quando Deus tem um propósito na vida de um filho nosso, Ele está querendo salvar uma região, Ele está querendo salvar uma cidade, Ele está querendo salvar uma comunidade. Então o escopo de bênção é muito maior do que o perímetro de uma única vida. Veja que ao proteger Jacó, e repito, não quero dizer que tudo que ela fez foi correto, mas ao proteger Jacó, ela protegeu uma nação. Ela protegeu o sonho de Deus de trazer Jesus no seu devido tempo, porque Jacó foi protegido no bom sentido, protegido da forma como ela poderia proteger a despeito dos seus erros ou dos seus equívocos humanos. Mas que fique aqui no nosso coração a oração pela fé de Isaac e a oração pela fé de Rebeca. Para que houvesse gestação, e a oração da mãe para que o propósito fosse estabelecido. E uma vez conhecedora desse propósito, ela então fez de tudo para que Jacó pudesse ter a sua vida preservada e pudesse ser encaminhado em paz, a fim de que se cumprisse nele o propósito estabelecido pelo Senhor. E o que eu quero então trazer para você nesse dia, nesse contexto de célula, é que a gente tem que fazer tudo isso pelos nossos filhos, a favor das próximas gerações. Devemos orar trazendo à existência aquilo que não existe ainda e orar buscando um propósito. Uma vez que eu sei qual é o propósito, eu vou procurar ajudar meus filhos a desenvolverem esse propósito, ou habilidades, ou experiências,
a fim de que então Deus cumpra na vida deles aquilo que o Senhor deseja. Nós vivemos num mundo perigoso, é um mundo mau, demanda-se realmente uma postura de oração para preservação da integridade moral, da integridade espiritual, da integridade emocional dos nossos filhos. E eu penso que toda essa temática, ela está no bojo, está dentro do contexto da lição de hoje. Isaac e Rebeca, o tema é Isaac, mas a postura da mulher foi algo extraordinário que a gente deve adotar para a nossa vida também. Amém? E aí sim, nós chegamos nessa parte final, quando chegou o momento de Isaac abençoar os seus filhos. Esse foi o momento muito interessante, curioso, porque Isaac já não conseguia enxergar, então ele já não conseguia distinguir, eles eram gêmeos, e dentro da tradição oriental, antes do pai falecer, ele abençoa os seus filhos. E como nós dissemos, a vida de oração de Isaac não foi de agora, mas foi desde o início da relação conjugal com Rebeca, orando por eles, e até mesmo para receber Rebeca. Rebeca, quando vem, ele está meditando. É lindo isso, ver como Isaac era um homem espiritual. Ele, no entardecer, ele estava em meditação, ele estava em reflexão. E é no contexto de meditação que ele recebe a esposa. Então a vida espiritual de Isaac, ela é fantástica. Só que agora, ele já está no finalzinho da vida, já não consegue enxergar, praticamente cego. E é nesse momento que Rebeca, muito provavelmente porque ela recebeu aquela palavra, de que o maior serviria o menor, e também de perceber que Esaú, que era o maior, não era uma pessoa tão espiritual, não era uma pessoa tão devotada às coisas de Deus, ao contrário de Jacó, que já era um homem pacato, habitava em tendas, era uma pessoa que valorizava mais a primogenitura, embora ele não fosse o primogênito, mas ele valorizava mais a bênção, valorizava mais a primogenitura, valorizava mais as coisas de Deus. Então a mãe, com aquela sensibilidade, uma vez que recebeu uma palavra de Deus acerca deles, e também ao perceber o comportamento deles durante a vida, preparou algo. Claro que nós não concordamos com o que ela fez, mas entendemos o coração dela. Ela, na verdade, quis com que a bênção fosse impetrada a favor daquele que era o mais novo, de quem ela tinha uma proximidade espiritual ou afetiva maior. Não justificando o erro dela, mas compreendendo mais ou menos o que passava-se na cabeça dela. E o que ela fez? Ela fez com que o mais novo, Jacó, se parecesse com o mais velho. Eles eram um pouco diferentes, embora gêmeos. Esaú era mais peludo, Jacó era mais liso. Então ela preparou alguma coisa para que, se o pai viesse apalpá-lo, ele pudesse ter ali uma impressão de que estava apalpando o mais velho. Também colocou ali um perfuminho diferente, perfuminho da floresta, do campo, porque Esaú era um desbravador, caçador. Então ela fez de tudo para que Jacó se parecesse com Esaú. Preparou ali a sopinha que Isaac gostava, e quem preparava essa sopa era Esaú. Jacó não sabia fazer do jeito que o pai gostava, mas ela preparou, enfim, todo um cenário para que a bênção fosse impetrada sobre o mais novo. E acontece isso, exatamente isso. O mais novo é abençoado dentro de uma cena, de uma trama. Mas foi isso que aconteceu. Gênesis 27, de 27 a 29, diz assim: ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e a fartura de trigo e de vinho, que povos sirvam você e nações o reverenciem, que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem
o abençoar. Então, Isaac impetrou essa bênção a Jacó, pensando estar abençoando Esaú. E o interessante é que, quando Isaac descobriu que era uma farsa, ele não anulou a bênção. A bênção ministrada a Jacó foi a bênção que ficou, foi a bênção que prevaleceu. E assim a gente fica meio como que questionando, por quê? Agora que ele sabe que foi a pessoa trocada, por que ele manteve a bênção? É isso que explica o autor de Hebreus. Pela fé, ele abençoou seus filhos. Ainda que na consciência dele, ele estivesse abençoando Esaú e não Jacó, mas tudo que ele falou e tudo que aconteceu, ainda que tendo sido em meio a um engano, a uma trapaça, a uma situação que Rebeca provocou para proteger um em detrimento do outro, mas tudo isso prevaleceu. E isto nos ensina o seguinte, que nem sempre nós estaremos tão conscientes das coisas, mas Deus dirigirá nossos passos, Deus dirigirá nossas orações, Deus dirigirá nossa conduta quando nós fazemos com temor a Ele. Muitas vezes vamos perceber que se nós estivéssemos tão conscientes de uma coisa ou de outra, talvez faríamos diferente. Mas quando a nossa vida é pela fé, a gente deve fazer o que o Salmo 37 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isaac pode ter ficado estremecido, e na verdade ficou, quando ele soube que ele tinha abençoado o menor em vez de abençoar o mais velho. Quando ele acordou para a situação, ele estremeceu, humanamente falando ele estremeceu. Porém, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A bênção não foi anulada, a bênção foi confirmada. Talvez depois Isaac tenha entendido realmente tudo o que aconteceu, mesmo em meio a erros humanos, mas em meio a erros humanos, Deus também age, Deus também se move, Deus também faz prevalecer a sua vontade, sem justificar a mentira, sem justificar o engano, sem passar a mão na cabeça de Rebeca e dizer que ela fez tudo certo e que Jacó aceitou entrar por aquele caminho. Não, o que é erro, as falhas são falhas, mas o que eu quero ressaltar aqui é que, apesar das falhas humanas, há um Deus que se move de uma forma soberana. A bênção não foi anulada, Jacó recebeu essa palavra do pai, essa bênção do pai, e nada foi anulado, e tudo seguiu. E o propósito de Deus na vida de Jacó, que não se resume a essa bênção, a gente vai perceber uma tratativa de Deus no caminhar da história, no decorrer da história. Jacó ainda vai ter que passar alguns perrengues por conta disso que ele fez contra o irmão. Sim, tudo isso faz parte de uma tratativa de Deus. Essa bênção que ele recebe do pai agora, ela vai ser reiterada lá na frente, só que agora da forma correta, lá no Peniel. Então, a bênção na vida de Jacó não se limitou a esse momento, mas Deus continuou trabalhando ao longo da vida de Jacó para fazer dele o Israel, de nome trocado, o Israel que Deus queria que ele fosse. E tudo isso é pela fé. Então a vida de Isaac é uma inspiração para nós, é um incentivo, é um estímulo para que a gente seja gente de oração. A vida de Rebeca também nos estimula a buscar propósitos e a viver com o caminho entregue nas mãos de Deus, crendo que mesmo nos nossos equívocos, ou erros ou enganos, mas a vontade de Deus soberana há de prevalecer sobre nós. Eu espero que você tenha recebido bem a palavra de hoje e que a sua célula seja maravilhosa e que a gente continue ouvindo aí notícias boas do que Deus tem feito na vida de cada um. Muito obrigado pela companhia
Deus abençoe e até a próxima.